acha que a nossa região tem espaço para arte? Tem, opa! Aqui na região de Rio Preto, como um todo, é muito forte a questão dos festivais, né? Então a gente tem o FIT, que é um dos maiores festivais de artes cênicas do Brasil, então isso é um motivo de orgulho nosso, é um festival internacional. Mas a gente tem outros festivais também. A gente tem, por exemplo, o Eu Riso, que é um festival de palhaço lá em Fernandópolis. A gente tem o meu festival, fazer uma merchanzinha aqui. Por favor. Que é o FestFim, o Festival de Artes do Fim do Mundo, que é um festival online, é o maior festival online do estado de São Paulo de artes integradas. Então, assim, aqui tem muita coisa, muita gente fazendo mesmo, assim, muita gente com qualidade internacional fazendo, assim. Então, tem muito espaço aqui, mas dá para crescer ainda. Dá para crescer, né? dá para ir além, né? Exatamente, muito além. Porque até eu queria que você compartilhasse um pouco a sua opinião como especialista, mas eu como palpiteiro, eu tenho sempre a constante impressão que a arte, ela meio que se distancia da massa. O que eu quero dizer com isso? Grande parte da execução artística é cara. Rock in Rio, R$1.000 o ingresso, grandes shows. Sim. E até quando eu vou pra teatro, teatro não é barato, na sua maioria. Tem opções baratas e tudo mais, mas até quando é uma opção barata, às vezes ela fica limitada a uma bolha. Ela não alcança a rua. E até mesmo, o FIT faz muitas ações de rua e tudo mais, mas fica sempre aquela coisa meio... Ah, tá acontecendo lá, a galera tá lá curtindo. Tô vendo, tá passando no ônibus, né? Isso. Tem um outdoor. Mas você não vê aquilo entrando como às vezes entra um Justin Bieber. Sim. E aí, qual que é a tua percepção sobre isso? Aí a gente tem algumas questões, né? Assim, por exemplo, a gente tem a questão do marketing cultural, que aqui em Rio Preto... É meio falho, não tem muito, assim, as companhias têm que se virar com isso, e aí isso, é caro, você não tem uma grana e ao mesmo tempo você não consegue, dependendo do tipo de projeto que você faz, você não consegue cobrar caro um ingresso. E eu até ia falar isso, e é caro, muitas vezes nem por maldade, mas é porque é caro fazer, é muita gente envolvida, é muita produção, Cara, você fazer um espetáculo, o último espetáculo que eu fiz, né, que ele estreou agora, é a Revolução dos Bichos. Baseado em Orwell? Legal. Pro público infantil. Nossa, fantástico. incrível. É muito legal. E a gente estreou ele agora e tal. O espetáculo custou quase R$90.000 pra fazer. Se não tem um fomento por trás, não dá pra fazer. Tem 10 pessoas em cena. Então, assim, é caro fazer arte no Brasil, porque hoje em dia fazer qualquer coisa no Brasil é cara, né? E aí, ao mesmo tempo, vem o lugar da valorização. Então, se você tem, por exemplo, no Rock in Rio, a galera paga R$1.000 no ingresso, mas para assistir a Fernanda Montenegro, que seja, né, que vamos falar assim, da melhor atriz do Brasil, a galera não vai pagar R$1.000 no ingresso. Não dá aquela mesma. Então, a própria Fernanda tem um negócio, que ela fala assim, que o teatro no Brasil, ele sempre vai ser caro. Ele pode custar R$1.000 ou pode custar R$5, ele sempre vai ser caro. Sempre vai ser caro. Né? Então, isso se dá pela valorização, e aí a valorização a gente consegue também, não só os artistas, mas também o governo ou a população como um todo também ir modificando isso, né? A questão da valorização e a questão do acesso, né? Eu achei engraçada a sua frase, porque de fato a gente teve um governo que modificou muito a questão da arte no Brasil, só que modificou para pior. Né? A gente deixou de ter um Ministério da Cultura para ter uma secretaria com uma liderança, ao meu entender, leigo, questionável, mais perto de o mínimo. mais perto de que tudo que vem acontecendo a gente sabe que não teve bons frutos. E mais do que isso até, né? Teve uma série de fatos, Cinematóteca, nossa palavra chata, pegando fogo por falta de gestão. Então, assim, a gente percebe que assim como aconteceu em outras áreas, também teve um desmonte da cultura. Sim. E aí eu te Muito pergunto, grande. tá mais difícil fazer arte? Desde quando? Porque sempre foi difícil. Sempre foi difícil. Mas você acha que nesse momento que a gente tá mais complicado? Cara, sim. Assim, se você... Vamos parar para pensar de quando a gente teve um governo que de fato o negócio andou, né? Então vamos falar da gestão do Gilberto Gil, né? Na frente do Ministério da Cultura. Então ali você tinha discussões de alto nível, né? Hoje em dia você tem discussões que é de
tem que ter ou não tem que ter um ministério? Isso não é uma discussão. Isso não deveria ser uma discussão. Tem que ter ou não tem que ter fomento? Isso não é uma discussão. A Lei Rouanet vai aqui ou vai ali? Isso não é uma discussão. Não tem uma discussão real dos problemas que a gente tem, não só com a arte, mas com a cultura, porque a gente tem que fazer uma diferenciação entre arte e cultura. Né? A arte está inserida na cultura, mas a cultura vai para além da arte. Né? Então, assim, a gente tem problemas que são do campo artístico e tem problemas que são do campo cultural também. Problemas até de discurso mesmo, assim, né? Então a gente tem um governo hoje que elencou a cultura como um dos inimigos da República. Né? Então, isso é um fator dificultador para você fazer arte no país hoje. Assim. Seja qual arte que você vai fazer. Teatro, dança, música. Então, assim, se você for fazer arte hoje no Brasil, você tem muita dificuldade de fazer, até pela percepção das pessoas, assim, da desvalorização, e isso é um projeto encampado pelo governo federal. Né? Então, a gente tem aqui uma coisa que já de cara tira muita gente do jogo. Né? Então, isso é um problema. Então, assim, hoje está mais difícil em relação a 10 anos atrás, né? 15 anos atrás, mas nunca foi fácil. Mesmo na época que era um pouco mais tranquilo do que hoje, que a gente tinha discussões e tal, muitas coisas demoram muito para acontecer e a gente não tem esse tempo, né? Então, vou dar um exemplo do Sistema Nacional de Cultura, que é basicamente o SUS da cultura, né? Nossa, eu não sabia que isso existia. Existe. E é um projeto encampado pelo Gilberto Gil, que foi gestado, né, quando ele estava à frente do Ministério. E isso, assim, era para ser lá em 2010. E até agora o negócio, assim, chegou um momento que simplesmente a discussão morreu. Né? De fazer ou não fazer. Assim. E é um projeto incrível, porque ele coloca as obrigatoriedades, ele coloca o que tem que... Porque cultura, gente, assim, para quem acha que é pouca coisa, tá na Constituição como direito. Né? Então o Estado brasileiro, ele é obrigado a proporcionar e a difundir cultura dentro do país. Né? Então, assim... Mas você acha que... vai parecer bizarra a pergunta, mas... A gente fala que cultura é um direito, assim como alimentação e saúde. Saúde, exato. Você acha que ela tem a mesma importância? Não, por quê, assim? Não tem na vista do Estado. E aí eu vou te responder que isso, como dizia Darcy Ribeiro sobre a educação, pela cultura ela vale a mesma coisa. Darcy Ribeiro dizia, o desmonte da educação é um projeto muito bem executado. E o desmonte da cultura também é um projeto muito bem executado. Por quê? Qual que é a função da cultura como um todo? A reafirmação da identidade nacional. Né? Isso é a função da cultura. A função da arte é a reflexão. Né? Então a gente tem aqui uma reafirmação de identidade nacional e a reflexão. Duas coisas que, se a população tem acesso a isso de maneira substancial, você tem problemas seríssimos de questionamentos em relação ao governo, entendeu? Então imagina se as pessoas começam a falar assim, não, eu quero saber de cultura, sim, eu quero saber da minha festa junina, eu quero saber do meu catira, eu quero saber... E aí você começa a ter até problemas no sentido... Problemas não pra gente, né? Problemas pra entretenimento, gestores públicos e tal. A galera fala assim, não, mas essa galera tá pensando demais. Não podemos deixar isso acontecer. Ao ponto até que eu acho que eu pelo menos defendo a opinião, que a gente vive um momento hoje onde a gente perde muito valor do que é nacional. E aí até você tá aqui pra sofrer. Olha, mas eu tô gostando que vocês estão falando disso, porque eu sou uma pessoa também incluída nessa área, tá? Que vocês não sabem. Então já queremos. Então eu tenho a minha reviravolta para trazer aqui. Vai ser um duelo